Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem, que tenham tido uma boa semana e que todos os familiares de vocês também encontrem-se bem, beleza pessoal? Pessoal, aula passada nós falamos sobre, nós calculamos, melhor dizendo, a quantidade de calor transferida de um corpo para o outro, né? Falamos um pouquinho de dilatação, estamos falando dos fenômenos que envolvem calor, né? Agora, a ideia é o seguinte, para um corpo transferir calor para o outro, a gente viu como se calcula a quantidade desse calor. Agora, qual é o mecanismo que ele utiliza? Quais são os mecanismos de transferência de calor, tá? Ou, resumindo, qual é o modo como ocorre a transferência de energia térmica? Bom, isso nós vamos ver na aula de hoje. Então sejam bem-vindos à aula. Hoje nós vamos finalizar o nosso conteúdo, tá? Nós vamos parar por aqui. Então você tem toda a parte de fluidos e toda a parte de termodinâmica para N2 e nós vamos finalizar por aqui. Então eu queria te mostrar 3 tipos de mecanismos de transferência de calor. Como o calor se propaga, como que ele se transfere? Bom, a primeira maneira é o que a gente chamou de condução térmica, tá? E a condução térmica ela ocorre em sólidos, líquidos e gasosos, tá? Então, ou seja, em todo mundo. Todo mundo pode ser, pode transmitir calor através da condução térmica. Se eu quisesse explicar em termos mais físicos, eu diria que condução térmica é a transferência de calor devido à agitação molecular em escala microscópica. Pô, pessoal, como assim? Como é que eu vou explicar isso? Então eu vou explicar isso o seguinte. Imagine uma chapa. Tá vendo essa chapa desenhada? Imagine que seja uma chapa de aço, tá? Então eu tenho uma chapa de aço aqui, e aí eu pego o meu isqueiro, né? Ou pego uma fonte de calor e começo a queimar ela aqui, ó, nesse ponto. Começo a queimar ela aqui. Você nota que com o passar do tempo essa chapa de metal ela vai esquentar inteira e não somente aonde eu coloquei calor vai estar quente? Você nota isso? Sabe por que isso ocorre? Ela esquenta inteira? Porque ocorre condução térmica nessa placa. Sabe o que vai acontecer? Lembra o seguinte, temperatura não é a medida de agitação molecular, ou seja, quanto maior a temperatura, mais as molequinhas estão se movendo e estão muito agitadas. Então olha só, à medida que eu jogo calor nessa parte da minha chapa, algumas moléculas, elétrons e átomos, elas começam a se agitar. Eles começam a se agitar aqui, ó, e se agitam, e se agitam, e se agitam muito. Porém, gente, um átomo e uma molécula tem o seu átomo e molécula vizinha, tem o seu elétron vizinho. Então, à medida que esses caras começam a se agitar, eles começam a agitar os do lado, que começam a agitar os do lado, que começam a agitar os seus vizinhos, que começam a agitar os seus vizinhos, e vai passando de molécula em molécula, de átomo em átomo, de elétron em elétron. Essa vibração que ocorre aqui, esses elétrons começam a vibrar os amigos que vibram até conduzir na placa toda. Então, se você entendeu essa historinha meio brisada aí, né, das molequinhas, você entendeu o que é condução térmica. Condução térmica, então, joguei calor nesse lado, agitação molecular em escala microscópica, né, vai conduzindo esse calor vai se propagando aí. Isso acontece, então, em qualquer tipo de superfície que seja esquentada, né? Claro, umas conduzem muito bem esse calor. Vamos imaginar que essa mesma chapa não fosse de metal, ela fosse de borracha. Bom, ela até conduziria um certo calor, mas muito pouco, muito pouco, tá? É diferente dos metais. Então vai depender do tipo de material, vai depender do calor que é fornecido, tá bom? Pessoal, se eu quiser calcular essa ideia de condução térmica, como é que faz? Bom, eu vou pegar a lei de Fourier. A lei de Fourier é a lei que vai reger a condução térmica. Então, a primeira coisa que eu quero que você imagine é uma parede. Ó, uma parede vista aqui numa vista, não sei esse nome, mas tá aqui. Uma parede vista de um 3D interessante aqui. Bom, se eu traçar um corte nela aqui e olhar esse corte aqui, eu vou enxergar essa situação, né? A parede de lado aqui, uma espessura, tal. E aí, olha só, eu quero supor duas coisas. Imagine que aqui, nesse lado aqui, esteja muito quente. Seja o lado de fora, por exemplo, da parede da sua casa aí. O lado de fora está mais quente, lá tá o sol. Por exemplo, à 1 da tarde.
então o lado de fora está mais quente e ele faz com que a sua parede chegue numa temperatura T1, tá? Uma temperatura quente, porque aqui tem o lado do sol, tá? Externo na sua casa. Agora imaginemos que aqui do lado de dentro, seja a parte interna da sua casa, vai estar numa temperatura menor. Imagine que seja uma temperatura T2, tá? A temperatura interna da parede. E aí, o que a lei de Fourier diz? A lei de Fourier, ela diz a seguinte fórmula. Ela diz que o calor transferido por hora, então se deixar 1 hora essa situação rolando lá, a 1 da tarde, da 1 até as 2, se deixar 1 hora rolando, essa fórmula calcula a quantidade de calor que o Sol jogou aqui para dentro, tá? E isso vai depender de quê? Bom, vai depender da temperatura que está lá, a parte externa da parede, da temperatura interna da parede, e vai depender de vários outros fatores, como, por exemplo, de que material é feito a parede, que é o que eu chamo de condutividade térmica K. Se for um material, por exemplo, metálico, ele conduz muito mais do que a nossa alvenaria. Será que é por isso que a gente não faz as nossas casas de metal? Também, além do custo, né? Mas isso também, tá? E vai depender da espessura da minha parede. Imagine só, se eu tenho uma parede de 30 centímetros, será que o sol penetra na sua casa da mesma maneira que uma parede de 10 centímetros? Com certeza diferente, né, gente? Com certeza. Então, o parâmetro que eu quero que você entenda dessa fórmula é o que é T1? Temperatura externa da parede. T2, temperatura interna da parede. O que é o quê? O que é o fluxo de calor por hora? Fluxo de calor por hora. K é a condutividade do material. K é o coeficiente que vai dizer se o material conduz muito ou conduz pouco, tá? É calor, tá? Então, nos metais isso é muito alto. Agora, no isolante, como a lã de rocha ou alguma coisa do tipo, esse valor é muito baixo. E o Ezinho é a espessura da parede. Então, o calor calculado por hora, ele é dado por T1 menos T2, ou temperatura mais quente menos temperatura menos quente, tá? Dividido por espessura sobre A vezes K. O único cara que eu não falei aqui é a área. Bom, essa área é a área da parede. Pensa só que o Sol está atravessando essa área inteira, então é a área da parede. Bom, pessoal, eu já vou cantar uma bola para você que eu vou te ensinar essa mesma condução térmica em paredes planas em paralelo. Por quê? Porque isso vai te auxiliar a confecção do seu TED N2 que já está disponível para você no sistema. Então, essa condução térmica, ela vai dar um pouco diferente. Por quê? Olha só, a sua parede, ela não é composta só de alvenaria. Dá uma olhada na parede do seu quarto, por exemplo. Ela tem alvenaria aqui, a alvenaria. Ela tem uma porta e ela tem uma janela. Pelo menos isso. Ah, professor, no meu não tem janela. Bom, tudo bem, não é o ideal, né? Porque vai tornar um ambiente insalubre, sem aeração, sem ventilação, sem esse tipo de coisa, né? Então, não é o saudável, mas imaginemos que essa seja a situação. Alvenaria, porta e janela. Bom, então, gente, a parede ela tem uma condutividade térmica. A porta ela tem uma outra condutividade térmica. E a janela ela tem uma outra condutividade térmica. Cada material vai conduzir a energia térmica de uma maneira diferente, não é verdade? Então, o seu TED vai ser calcular o que para o seu quarto, para o quarto onde você dorme aí, tá? E para isso, então, você vai utilizar essa formulinha. Você vai utilizar aqui o calor transferido por hora, que é o que se pede no TED, é igual a T1 menos T2, e aqui a gente vai colocar a temperatura externa do lado de fora, a temperatura interna aqui do lado de dentro da parede, tá? A gente vai definir alguns valores para que fique bem lógico. Por exemplo, lá fora a gente pode falar em 35 graus e aqui dentro podemos falar em 25, em 20, depende daquilo que a gente quer manter, tá? E dividido por o que eu chamei de resistência térmica, que no cara anterior aqui, ó, na folha anterior, era o E sobre A vezes K.
Esse cara, a gente chama ele de resistência térmica, mas é o mesmo E sobre AK. Só que por que eu escrevi resistência térmica? Porque aqui você vai usar a espessura de quem? Da parede, da porta ou da janela? Você vai usar a área de quem? Da parede, da porta ou da janela? E o casinho, o condutividade, você vai usar da parede, da porta ou da janela? Perceba que as coisas acontecem em paralelo, tá? O calor ele sai por essas partes ao mesmo tempo. Então, olha a formulinha que você vai utilizar. É a mesma fórmula para resistores em paralelo, só que aqui é resistência térmica em paralelo. Você vai usar o seguinte: 1 sobre resistência térmica é igual a 1 sobre, olha só o que eu coloquei, a espessura da parede dividido pela área da parede vezes o K, condutividade térmica da parede, mais 1 sobre espessura da porta dividido pela área da porta vezes o K da porta, que é, sei lá, madeira, mais 1 sobre espessura da janela, espessura do vidro da janela, dividido por área da janela vezes a condutividade térmica da janela. Perceba que você vai fazer essa conta toda e depois não esqueça de inverter. A resistência térmica é 1 sobre isso, tá? Então, faz toda essa conta aqui, ó, toda essa conta na calculadora e depois faz 1 dividido por answer, né, que é o resultado do que deu, e aí você vai chegar na resistência térmica. Faz essa continha aqui, você consegue chegar no valor Q. Então, gente, essa é a sua tarefa do TED N2. É uma tarefa bastante interessante. Você vai ter ideia do fluxo de calor que penetra no seu quarto, né? E isso é muito, muito legal. Isso é uma base teórica, ao menos, para que a gente entenda conforto térmico, para que a gente entenda esse tipo de isolante ou coisa do tipo, tá bom, gente? Esse conceito também é muito utilizado em lugares que vão ter altas temperaturas, por exemplo, o forno. O forno, a ideia é que a gente tenha uma parede que isole aquele calor. Imagine que você tem uma pizzaria e você tem um forno a lenha nessa pizzaria. Tá, esse forno ele tem que ser isolado de tal forma que você consiga trabalhar do lado de fora e não esteja muito calor para o seu trabalhador ou para você mesmo, beleza? Deu para entender? Então, gente, esse é o conceito de condução térmica para paredes em paralelo. Quando eu digo em paralelo, eu digo porque tem alvenaria, porta e janela ao mesmo tempo, e a alvenaria é um material, a porta é outro, a janela é outro material, cada um com seus Ks, cada um com suas espessuras, cada um com suas áreas. Perceba a área da porta, a área da janela e a área da parede, tá? No seu trabalho, você pode me perguntar: professor, mas eu tenho... o meu quarto ele é composto por 4 paredes, mais um teto e mais um piso. Verdade. Então, para o trabalho, eu vou querer que você faça das 4 paredes. Então, aqui, você soma as áreas das 4 paredes de alvenaria, as áreas das 4 paredes de porta. Vamos supor que tenha 2 portas no seu quarto, sei lá, uma suíte tem 2 portas, né? E as janelas, porque tem 2 janelas no seu quarto em 2 paredes diferentes. Você soma das 4 paredes aqui, beleza? É assim que você vai fazer. Não esquece de inverter no final e aí sim joga o valor aqui, faz a conta. Acho que acabou o TED N2. Muito legal, acho que vai dar uma ideia boa para vocês aí. Bom, pessoal, continuando os mecanismos de transferência de calor, tá? A gente falou um pouquinho do TED, mas vamos voltar para a aula. Eu tenho agora o que eu chamo de convecção térmica, pessoal. Convecção térmica é algo muito importante, é uma outra forma que o calor se propaga, é uma maneira um pouco diferente do calor se propagar e ela ocorre sempre, 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 sempre. Eu vou dar um exemplo aqui, mas vou lembrar já que ela ocorre só em gases e líquidos, tá? Ela não vai ocorrer em sólidos, não ocorre em sólidos. E a definição física é a transferência de calor devido à movimentação macroscópica de massa, fluido. Cara, que difícil essa definição. Então eu vou tentar te dizer de um jeito mais simples. Dá uma olhada no seguinte, eu coloquei uma panela aqui, ó. Tá vendo a minha panela? Tá? O desenho não tá muito bom, mas tentei representar uma panela. Essa panela, galera, eu vou colocar ela no fogão. Então eu coloquei essas setinhas representando a entrada de calor nela. Ela vai ser a fonte quente. Então imagine que essa chapa de baixo aqui, ó, essa parte de baixo
da panela vai se esquentar, o ferro de baixo vai se esquentar, tá? Bom, gente, olha só que legal. À medida que ela recebe calor, a água presente aqui embaixo, ela começa a esquentar. Ela começa a esquentar. Vocês já ouviram falar que coisas que esquentam, elas expandem? Se eu tenho uma bolinha e eu esquento ela, ela se expande? Já ouviu falar isso na aula de dilatação? Você já ouviu falar que qualquer coisa dilata, inclusive a água, tudo dilata? Você também pode pensar da seguinte maneira: se quanto mais mais eu coloco calor em uma água, por exemplo, mais as moléculas se agitam, quanto mais elas se agitam, mais a tendência delas quererem estarem longe, porque estão muito agitadas. Então, essa tendência de querer estar longe faz o volume aumentar. Pessoal, quando o volume aumenta aqui na água, o volume dela aumenta, a gente tem que lembrar que densidade é massa por volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Essa parte de água que esquentou aqui embaixo, sabe o que ela faz? Ela sobe. E quando ela sobe, ela encontra uma porção de água mais gelada, que eu representei em azul. Agora, quando você tem uma porção de água mais gelada, se está mais gelada, ela diminui de tamanho. E se diminui de tamanho, a densidade aumenta. E aí ela desce lá para baixo. Opa, descer lá para baixo é redundante, pleonasmo, perdão. Ela desce ao fundo da panela, que é esquentado novamente e que aumenta o seu volume. Então ela sobe lá para a superfície e aí ela esfria e depois ela desce lá para o fundo da panela. E esquenta com calor e sobe lá para a superfície. E desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E você enxerga as coisas meio que borbulhando quando a água ferve. É isso que acontece. Acontece uma corrente de convecção lá dentro. Isso é muito massa, muito legal mesmo, tá? Gente, a mesma coisa vai acontecer o seguinte: imagine que eu tenha essa caneta vermelha aqui, ó. Tá vendo essa caneta vermelha? Ela tá vermelha aqui na ponta porque a ponta tá muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. E aí, gente, sabe o que acontece com ela? O ar, eu vou representar o meu dedinho aqui, a ponta dos meus dois dedos, como uma molécula de ar. Uma molécula de ar, o ar presente. O ar tem a caneta muito quente, O ar, ele vem aqui perto, rouba calor dessa caneta e aí o ar ele se expande de volume, então ele vai para longe, ele se afasta da caneta. No lugar dele entra um ar mais gelado, que se esquenta com essa caneta e vai embora. E aí volta um ar mais gelado, que se esquenta com essa caneta, aumenta o volume, diminui a densidade, vai embora, que se esquenta e vai embora, que se esquenta e vai embora. E isso acontece em qualquer coisa. Então, se eu mergulhar uma chapa metálica muito quente debaixo da água, parte daquela água vai roubar calor e vai embora, Isso é o que a gente chama de convecção, gente, tá? Então ela vai acontecer na panela de água fervendo, no ar-condicionado, gente. Vocês já repararam que o ar-condicionado sempre é colocado na parte superior do quarto? Por que isso acontece? Bom, porque o ar-condicionado, se ele mantivesse, se você colocasse ele embaixo, pense só comigo, ele ia jogar o ar gelado embaixo, esse ar já é mais denso, ele ia continuar embaixo e ele não ia circular no seu quarto. Quando você joga o ar gelado lá em cima do seu quarto, esse ar gelado ele é mais denso que o ar quente do seu quarto e ele desce no seu quarto, tá? Então acontece, eu vou tentar dar uma rabiscada, mas é a mesma ideia assim, ó, gente. Pensa só, esse é o seu quarto, esse é o ar-condicionado, aquele ar-condicionadozão lá. Então você joga ar gelado aqui, o ar gelado ele tende a descer, e o ar quente aqui depois sobe, e o ar gelado desce, e o ar quente sobe. Você cria uma corrente de convecção dentro do seu quarto, de tal maneira que fique ótimo. Vocês já repararam que aquelas geladeiras de porta única, o congelador é sempre em cima, o congelador nunca é embaixo? Por quê? Porque, vamos tentar desenhar de novo aqui o esquema, ó. Olha a minha geladeira das antigas. Olha só, aqui em cima eu tenho um congelador, a parte mais gelada, quando eu abro a geladeira, ou mesmo ela fechada, porque ela é de uma porta só, o congelador ele manda o ar gelado para baixo, resfriando o resto dos seus alimentos, e o ar quente sobe, e ele manda lá para baixo e ele sobe, criando uma corrente de convecção dentro da sua geladeira, de tal maneira que seja
economicamente interessante. Bom, para calcular a quantidade de calor envolvida na convecção térmica, você vai depender da seguinte fórmula, que é de Newton, não é do Fourier, é de Newton, que é Q, que é a quantidade de calor por hora, é igual a H vezes A vezes TP menos T infinito. Quem que é isso, galera? Dá uma olhada. Imagina essa placa de metal. Essa placa de metal, ela está exposta aqui no ambiente. Então, o ambiente vai roubar calor dela por convecção? Vai. Quanto de calor vai roubar? Então, vai depender do material da placa e do fluido. Esse fluido aqui é ar, que eu estou mergulhando nessa placa. Esse fluido é água. Esse fluido é o quê? Tá? Esse fluido pode ser diferentes coisas. Então, o coeficiente de convecção depende do fluido, beleza? Bom, vezes a área de superfície dessa placa, olha, a área de superfície da placa que multiplica. Gente, temperatura da placa menos a temperatura do fluido que você mergulhou essa placa, ou do ar que você deixou ela esfriando. Beleza, gente? Bom, no seu trabalho eu não quero convecção térmica, eu só quero condução, igual eu já havia ensinado, tá? Convecção térmica fica só para o seu entendimento. Bom, pessoal, para finalizar a aula, eu vou te mostrar o último mecanismo de transmissão de energia térmica, que é a radiação térmica, gente. Radiação térmica é a seguinte: ele é o calor transferido através de, olha aqui, ó, o que eu escrevi, ó, ondas eletromagnéticas, tá? Ondas eletromagnéticas. E por que isso é importante, gente? Isso é importante porque na radiação térmica você vai ter a transferência de calor tanto em meio material. O que é meio material? Por exemplo, aqui onde a gente está, nós não respiramos ar. O ar não é composto por moléculas de oxigênio, de nitrogênio, de argônio e outros. Então, ele é um meio material. Existe matéria aqui no nosso ar. E o calor se propaga através do nosso ar. A gente acabou de ver que a gente sente, por exemplo, o sol. A luz do sol, ela chega aqui em nós, então o calor se propaga no ar. Agora, o mais legal é que ela se propaga também no vácuo. E isso é o mais importante de você saber. Porque, gente, pensa no sol e na terra. Sol e terra. Sol e terra. Beleza? Bom, aqui na Terra eu tenho a atmosfera, que eu poderia dizer é onde tem ar, né? Onde tem oxigênio, argônio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases. Beleza, então aqui é a parte onde eu chamo de meio material. Agora, do Sol até a atmosfera, eu tenho ausência dessa matéria. Eu não tenho oxigênio, eu não tenho nitrogênio, eu não tenho argônio, muito menos gás carbônico. Se eu não tenho essa matéria, eu não tenho nada lá, a gente conceituou o vácuo. Vácuo é a ausência de matéria. Então, gente, o calor do Sol, você sente ele todo dia, especialmente você, morador de Rondônia. Então, o calor do Sol sai daqui e chega na Terra. Então ele atravessa todo o vácuo e depois atravessa a atmosfera. Então a gente conclui que a radiação térmica do Sol, ela se propaga tanto em meio material como no vácuo. Isso é muito, muito massa, tá? Gente, para calcular o quanto que de transferência de energia térmica por radiação a gente tem em um determinado experimento, ou numa determinada situação, quem conceituou isso foi dois caras, que é o Stefan e o Boltzmann, tá? Criou a lei de Stefan-Boltzmann. E aí ela serve para quê? Bom, primeira coisa, eu preciso te falar o que está escrito aqui, ó, nessa observação. Essa observação, ela diz o seguinte, ela diz que todos os corpos acima do zero absoluto, ou seja, todos os corpos acima do 0 Kelvin, 0 Kelvin. Todos os corpos acima do zero absoluto emitem radiação térmica. Bom, pessoal, você que está escutando essa videoaula, você tem temperatura, não tem temperatura? Você tem a temperatura do seu corpo aí, que é aproximadamente 36,5, né? A menos que você esteja febril ou sua temperatura corporal seja levemente mais baixa, mas por volta de 36,5. Isso significa que você está emitindo radiação térmica. Isso é um fato. Todos os corpos acima do zero absoluto emitem radiação térmica, ou seja,
tudo emite radiação térmica, tá? Agora, se você emite radiação térmica e eu emito, ou se dois corpos transferem radiação térmica um para o outro, como é que se calcula esse fluxo, né, de radiação térmica de um para outro, né, de um corpo para outro? Através da lei de Stefan-Boltzmann, que diz que a quantidade de calor por hora vai ser igual a sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, depende do material, dos materiais, né, que são compostos, os dois materiais que estão trocando calor, vezes essas áreas, que multiplica T1, é o corpo mais quente, menos T2, né, tudo isso elevado à quarta. Vale lembrar que a constante de Stefan-Boltzmann, ela é dada em Kelvin, né? Tem o Kelvin dentro da sua unidade. Então, a temperatura 1 e a temperatura 2 deve ser colocada em Kelvin, tá? Só para que você lembre, né? Não vamos fazer contas sobre isso, mas é bastante legal que você tenha pelo menos uma noção boa sobre todos os mecanismos. Pessoal, nós terminamos os mecanismos de transmissão. Esses mecanismos são bastante interessantes para que você entenda algumas coisas sobre conforto térmico, tá? Conforto térmico, eu vou até voltar o início da nossa aula. Conforto térmico é muito importante que a gente entenda, por exemplo, essa ideia aqui de condução térmica. Por quê? Olha só, eu tenho uma parede com um certo material, e se nessa parede, por exemplo, eu colocar um isolante térmico nela, como por exemplo, deixa eu até representar aqui, ó. E se eu colocar nessa parede um isolante nela aqui? Se eu colocar nessa parede, ó, eu vou até representar aqui, ó, e vou pintar para vocês verem. Se eu colocar nessa parede, aqui não é o lado externo, aqui não é o lado interno. E se eu colocar, por exemplo, um isolante aqui, ó, um isolante à base de EPS ou à base de lã de rocha ou alguma coisa do tipo. Esse isolante ele não vai dificultar esse Q aqui, esse Q. E aí como é que eu calculo esse isolante? Bom, a resistência térmica desse isolante é a espessura dele dividido pela área dele vezes a condutividade térmica do material. Então, ou seja, essa condução térmica, essa convecção térmica e, por último, a radiação térmica são mecanismos super importantes para que você entenda um pouco sobre conforto térmico e sobre construções em geral que envolvam transferência de calor. Ok, pessoal? Como frigoríficos e como fornos. Ok? Então, declaro a aula de hoje encerrada, declaro a nossa matéria encerrada também. Vale lembrar que semana que vem vocês têm uma provinha, tá? Vocês têm uma provinha para enfrentar. O conteúdo vão ser tudo de fluidos e tudo de termodinâmica. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima!